Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao concurso de cartório. E a aula de hoje será sobre processo legislativo. O processo legislativo ele tem início ali no artigo 59 da Constituição Federal e é um tema de bastante importância para o concurso de vocês. Bom, o que é o processo legislativo? Então, o processo legislativo ele seria esse conjunto de regras procedimentais constitucionalmente previstas, ou seja, previstas na Constituição, que ela visa, que ela tem por objetivo a elaboração das espécies normativas primárias, tá? Das espécies normativas primárias previstas ali no artigo 59 do texto constitucional. Então, ela visa aí regulamentar essas espécies normativas que estão presentes no artigo 59. No artigo 59, nós temos previstos 7 espécies normativas. Lembrando aqui que essas espécies normativas, ela não constitui um rol exaustivo, tá? Trata-se aqui de um rol exemplificativo, né? Nós temos ainda como atos normativos primários os decretos autônomos do presidente da República e os regimentos internos dos tribunais, tá? Então, o que nós temos no artigo 59 como atos normativos primários? Por que atos normativos primários? Porque eles retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Então, no artigo 59, ele menciona expressamente as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Então, é importante vocês saberem quais são as espécies normativas que constam expressamente no artigo 59, tá? Lembrando que os atos normativos primários não existe hierarquia entre eles, né? Se a gente for pensar na pirâmide de Kelsen, nós temos lá no topo da pirâmide a Constituição Federal, né, e junto com ela as emendas constitucionais, e temos também os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados no nosso ordenamento jurídico pelo quórum qualificado previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, com a aprovação nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação e aprovada pelo menos por 3/5 dos respectivos membros. E eles estão ali no topo da pirâmide normativa. Abaixo da Constituição Federal, né, nós temos os atos normativos primários, que são esses que nós iremos estudar aqui, que são primários porque retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional, né? Não há hierarquia entre eles, todos eles estão, né, em pé de igualdade, cada um com uma função específica ditada pela Constituição Federal. O único ato normativo que não está, primário, que não está dentro dessa segunda fase aqui da pirâmide normativa de Kelsen são as emendas constitucionais, porque elas estão ali no topo da pirâmide. E abaixo dos atos normativos primários, nós temos os atos normativos secundários, que retiram seu fundamento de validade não diretamente da Constituição, mas sim dos atos normativos primários, são as portarias, os decretos regulamentares, por exemplo, tá? Então, continuando, né, nós temos aqui alguns princípios importantes ligados ao processo legislativo, que é importante aqui para fins de prova. Então, primeiro, o princípio da simetria. O que significa o princípio da simetria? Que aquelas regras básicas do modelo federal, do processo legislativo federal, também será aplicado aos estados e aos municípios de acordo com as suas peculiaridades, porque nós sabemos que o Congresso Nacional, né, nós temos o Poder Legislativo Federal, que é bicameral, e o estadual e o municipal, ele é unicameral, tá? Mas as mesmas regras ali serão aplicadas também pelo princípio da assimetria aos estados e aos municípios, tá? Então, por exemplo, quando tem uma iniciativa privativa do presidente da República, como, por exemplo, o aumento da remuneração dos servidores públicos federais, também existe, né, essa regra também deve ser aplicada no âmbito estadual e no âmbito municipal. Nesse caso, seria competência privativa dos governadores e competência privativa dos prefeitos municipais. Nós temos ainda o princípio
da não convalidação das nulidades. Esse princípio é de bastante importância. O que significa que o vício de iniciativa ou o vício de emenda, eles não poderão ser convalidados nem mesmo pela sanção presidencial do presidente da República. Então, por exemplo, se um projeto de lei ele é de iniciativa privativa do presidente da República e um parlamentar iniciou esse processo legislativo, nós estaremos diante de um vício de iniciativa, tá? E a lei, então, ela é inconstitucional. O fato de o presidente da República sancionar essa lei que teve um vício de iniciativa não faz com que essa lei seja convalidada, tá? Então, ela será inconstitucional e terá que ser feito um novo processo legislativo dessa forma com a iniciativa correta, tá? Então, o STF tem entendimento pacificado nesse sentido de que a sanção do presidente da República não tem o condão de convalidar, seja um vício de iniciativa, seja um vício de emenda, tá? Esse é o significado aqui do princípio da não convalidação das nulidades. E ainda, pessoal, a gente coloca uma pergunta aqui para vocês. O processo legislativo, ele pode ser considerado uma cláusula pétrea, lembrando que as cláusulas pétreas, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. De acordo com esse dispositivo, então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, tá? Então, o parágrafo 3º traz o rol das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas não poderão ser suprimidas do texto constitucional, tá? Então, a pergunta que se faz é, o processo legislativo, ele é considerado uma cláusula pétrea? E a resposta é não, tá? Então, o processo legislativo não é considerado uma cláusula pétrea, ele pode ser modificado pelo poder constituinte derivado através das emendas constitucionais, tá? Agora, o processo legislativo de reforma, que trata aqui das emendas constitucionais, esse sim constitui cláusula pétrea implícita, tá? Esse é o entendimento adotado pela doutrina, de que o processo legislativo de reforma, que se dá através das emendas constitucionais, eles seriam cláusula pétrea implícita, né? Ou seja, não estaria de forma expressa no parágrafo 4º, mas seria uma cláusula pétrea implícita, ok? Vamos lá, então. E aqui, antes de a gente começar todo o processo legislativo ordinário, que é aquele comum, né? É interessante aqui fazer uma distinção entre as leis ordinárias e as leis complementares, até porque o processo legislativo previsto para as leis ordinárias e as leis complementares, elas são, né, basicamente o mesmo no texto constitucional, com algumas diferenças que nós iremos ver aqui, né? Então, primeiro, as leis ordinárias, elas têm um caráter residual, né? E as leis complementares, elas vêm expressamente previstas no texto constitucional, de forma expressa. Então, muitas vezes, a Constituição, ela coloca de forma expressa de que determinada matéria deverá ser regulamentada por lei complementar. Então, quando ela diz expressamente que deverá ser regulamentada por lei complementar, ela deve ser necessariamente ser feita através de lei complementar sob pena de inconstitucionalidade. Toda vez que a gente não observa o processo legislativo determinado pela Constituição, essa lei, esse projeto de lei, essa lei, né, ela será considerada inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal, tá? Então, né, voltando, as leis complementares, elas vêm previstas de forma expressa, a Constituição expressamente determina que determinada matéria seja regulamentada por lei complementar, e quando a Constituição, ela não diz expressamente lei complementar, diz apenas lei, ela está querendo dizer lei ordinária. Então, por exemplo, o parágrafo único do artigo 22, que fala que através de lei complementar a União poderá delegar aos estados as suas competências privativas, ela diz expressamente que deverá ser por lei
complementar. O artigo 18, parágrafo 3º, diz expressamente lei complementar. Então, em diversos momentos do texto constitucional, né, nós iremos encontrar através de lei, deverá ser regulamentada através de lei complementar, e daí ela deverá ser observada, tá? E quando não tiver expressamente previsto, então, será através de lei ordinária. Qual que é uma diferença substancial aqui entre a lei complementar e a lei ordinária? Uma grande diferença é com relação ao quórum de aprovação. A lei ordinária, ela requer apenas a maioria relativa para a aprovação das leis ordinárias, e a lei complementar, por seu turno, ela exige uma maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Eu preciso da aprovação da maioria dos membros, dos respectivos membros daquela casa. Então, se, por exemplo, no Senado Federal eu tenho 81 senadores, eu preciso da maioria dos votos dos integrantes do Senado, independentemente de quantos estejam presentes para a votação. Lembrando que a maioria aqui é o primeiro número inteiro depois da metade, tá? Não é 50% mais um. É o primeiro número inteiro depois da metade, isso já foi objeto de prova, tá? Então, se por exemplo, no Senado Federal nós temos 81 senadores, a metade de 81 fica 40,5. Então, o primeiro número inteiro depois da metade fica 41, tá? Se a gente fosse, né, levar a regra do 50% mais 1, ficaria 41,5. Por isso que a regra falar 50% mais 1 é errado. O correto é o primeiro número inteiro depois da metade. E daí nós chegamos ao número de 41 aqui da maioria absoluta do Senado Federal. A maioria relativa, por sua vez, ela precisa da maioria dos votos dos presentes para a votação, só que exige aqui um quórum para a sua instalação. O quórum de instalação é a maioria dos integrantes, estando aqui a maioria dos integrantes, eu preciso apenas da maioria daquelas pessoas que estão presentes para a votação. Então, vamos num caso concreto. Então, nós temos 81 senadores, então, o quórum para instalação da reunião seria, então, o primeiro número inteiro depois da metade, tá? Para instalação da reunião para a votação. Então, seria 41 senadores. Então, se eu tiver 41 senadores, eu já consigo quórum para instalação, para início da votação. Estando presentes 41, né, para que eu consiga a maioria relativa, eu preciso de apenas 21 votos, né? Então, 41, metade de 41 daria 20,5, e o primeiro número inteiro depois da metade daria 21. Então, com 21 eu já conseguiria a aprovação na maioria relativa, e na maioria absoluta é um número fixo, vai ser sempre 41, quando o número de senadores, né, que hoje é 81. Tá? Então, essa é a diferença aqui entre a maioria relativa e a maioria absoluta. Essa é a grande diferença aqui entre as leis ordinárias e as leis complementares. Tá? Então, as leis complementares, elas têm um caráter taxativo, né, e tem previsão ali no artigo 69 do texto constitucional. Continuando aqui, uma pergunta aqui que nós fazemos. Existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Isso também é objeto de prova. Não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Né? Como a gente viu lá no início da nossa aula, a gente viu que os atos normativos primários não têm hierarquia, e muito menos entre uma lei ordinária e uma lei complementar. O que existe aqui, apenas aqui, é uma distribuição de competência feita pela Constituição Federal. Lei ordinária, ela pode tratar de matéria prevista para a lei complementar. Então, se a Constituição ela prevê expressamente que determinada matéria precisa ser regulamentada por lei complementar, eu posso fazer através de uma lei ordinária? A resposta é não, sob pena de inconstitucionalidade formal dessa lei. Se a Constituição exige que seja por lei complementar, eu não posso fazer por lei ordinária, que ela exige um processo de aprovação menos dificultoso do que as leis complementares.
Agora, a lei complementar, ela pode tratar de matéria prevista para a lei ordinária? A resposta é sim, tá? Então, se determinada matéria, né, ela é prevista para a sua realização através de uma lei ordinária, nada impede que uma lei complementar venha a regulamentar essa matéria, até porque a lei complementar, ela exige um quórum de aprovação mais dificultoso do que as leis ordinárias. Então, essa lei, por exemplo, então, se eu tenho uma matéria que não exige lei complementar, ou seja, pode ser regulamentada por lei ordinária, e uma lei complementar regulamenta essa matéria, essa lei ela será formalmente lei complementar, porque ela teve um quórum de aprovação de lei complementar, todavia, ela será materialmente uma lei ordinária. E nesse sentido, sendo materialmente uma lei ordinária, ela vai poder ser revogada por uma outra lei ordinária posteriormente. Então, nós encontraríamos uma situação em que nós teríamos a revogação de uma lei complementar, formalmente lei complementar, mas materialmente lei ordinária, por uma lei ordinária. Isso é plenamente possível, ok? E aqui, pessoal, nós temos alguns tipos aqui de processo legislativo. Nós temos o processo legislativo ordinário, que é esse discriminado na Constituição para a realização, para a feitura das leis ordinárias, que é um processo mais extenso, né? Tem um prazo, né, maior, mais elastecido, justamente porque as matérias elas são mais complexas. E nós temos a previsão aqui do processo legislativo sumário, que tem previsão no artigo 64 do texto constitucional. Esse processo legislativo sumário, né, ele é mais enxuto, ele não demora tanto, então ele tem um prazo já fixado pela Constituição Federal. E ele serve apenas para os processos legislativos iniciados pelo presidente da República. Vejam que o processo legislativo sumário não quer dizer que eles sejam apenas aquelas matérias de iniciativa privativa do presidente da República. Não, tá? O processo legislativo sumário consiste numa situação em que o presidente da República, nos projetos de sua iniciativa, ele pode requerer um regime de urgência. Então, toda vez que o presidente da República ele iniciou um processo legislativo, seja de uma matéria privativa sua, seja de matéria concorrente, não importa, o que importa é que ele deu início ao processo legislativo. Nesses processos legislativos em que ele tenha dado início, ele pode pedir um regime de urgência, tá? E daí esse regime de urgência, então, ele tem um prazo mais restrito, então ele vai poder ficar na Câmara, né, para deliberação e aprovação no prazo de 45 dias, 45 dias no Senado, geralmente, né, Câmara e Senado, e depois mais 10 dias em caso de emendas, ou seja, nós temos um prazo máximo aí de 100 dias para o processo legislativo sumário, tá? Lembrando aqui, isso é importante, que o processo legislativo sumário, ele não pode ser aplicado aos códigos, né? Até porque o código, ele exige um processo, né, de muita discussão e não pode ser feito de uma forma tão rápida como no processo legislativo sumário, tá? Então, o processo legislativo sumário não pode ser aplicado aqui aos códigos. E aí nós temos os processos legislativos especiais, né, que regulamentam as outras espécies legislativas, como emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo, ok? E aí, pessoal, na fase do processo legislativo sumário, nós temos 3 principais fases, que é o que a gente vai estudar aqui conjuntamente. Então, nós temos primeiro a fase de iniciativa, que é aquela fase de apresentação do processo legislativo, né, a fase de deflagração do processo legislativo. A iniciativa, né, ela se dará, em regra, na Câmara dos Deputados. Depois nós temos a fase constitutiva, que é aquela fase de deliberação, de votação. Nós temos também a sanção e o veto na fase constitutiva. E na fase complementar, nós temos a promulgação e a publicação. Tudo isso a gente vai ver agora na sequência.
com relação à primeira fase, a fase de iniciativa, o artigo 61, ele traz aqui o rol dos legitimados. Lembrando que esse rol dos legitimados aqui é um rol, não consta, não é rol taxativo, tá? Nós temos outros legitimados aqui que não constam de forma expressa no artigo 61. Então, no artigo 61, ele coloca aqui, então, que a iniciativa, tanto das leis complementares como das leis ordinárias, vai caber a qualquer membro ou comissão, seja da Câmara, seja do Senado, né, ou do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, esse rol, lembrando, é um rol exemplificativo. Nós temos iniciativa também prevista, por exemplo, para o Tribunal de Contas da União. Nós temos também para a Defensoria Pública, que não constam aí expressamente, né? Mas que também tem legitimidade aqui para iniciar um processo legislativo, tá? E nós temos a previsão da iniciativa popular prevista no parágrafo 2º do artigo 61. Então, a iniciativa popular, ela vai poder ser feita, né, mediante a apresentação à Câmara dos Deputados, e o projeto de lei, ele vai ter que ser subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos que 0,3%, tá? Então, lembrando, a iniciativa popular, ela deverá ser apresentada, projeto, né, de lei, ele deverá ser apresentado à Câmara dos Deputados, subscrito por pelo menos 1% do eleitorado, em pelo menos 5, distribuídos em pelo menos 5 estados, com não menos de 3% do eleitorado, tá? Daqueles estados. E aí, só lembrando ainda com relação à iniciativa popular, nos estados, os estados irão regulamentar como se dará a iniciativa popular através de lei. Com relação aos municípios, a Constituição já prevê expressamente, ela prevê lá 5% do eleitorado do município, tá? E não tem qualquer tipo de previsão de distribuição, apenas 5% do eleitorado do município, tá? Com relação à iniciativa ainda, pessoal, na fase de iniciativa, nós temos algumas previsões de iniciativa privativa. E a iniciativa mais importante aqui que nós temos é a iniciativa privativa do Presidente da República, né? E tem alguns pontos ali que são os pontos que mais caem em provas de concurso, que é esse que vocês precisam se atentar. Lembrando que, se a Constituição prevê uma iniciativa privativa aqui, nesse caso do parágrafo 1º, para o Presidente da República, um parlamentar ele não pode deflagrar essa matéria em processo legislativo sob pena de inconstitucionalidade formal subjetiva, tá? Então, quais são as matérias aqui previstas no parágrafo 1º de iniciativa privativa do Presidente da República? Primeiro, que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, né? Isso daí é tranquilo, na medida em que o Presidente da República é o chefe das Forças Armadas. E ainda que disponham sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. Isso é muito comum aqui de cair em prova, tá? Então, às vezes, vem um enunciado de uma questão dizendo que determinado deputado federal iniciou um processo legislativo para aumento da remuneração dos servidores públicos. Está errada, porque é inconstitucional, porque, na verdade, a iniciativa privativa para esse tipo de matéria é do Presidente da República. Ainda, organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, tá? Então, essas matérias que constam aqui no inciso 2º, a linha B, ela diz respeito especificamente dos territórios. Por quê? Porque, por exemplo, matéria tributária é uma matéria de iniciativa concorrente, né? Qualquer deputado, senador, comissões, eles podem iniciar esse processo legislativo. O que não pode é matéria tributária aqui dos territórios, tá? Ainda servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos e estabilidade
e aposentadoria. Ainda, pessoal, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Lembrando aqui que na linha D nós temos uma situação de iniciativa concorrente, porque a organização aqui do Ministério Público, ela também vem prevista no texto constitucional como matéria privativa, também de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República. Então, nós estaríamos aqui diante de uma iniciativa concorrente, tá? Ainda, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado no artigo 84, inciso 6º, e militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. São todas, então, competências privativas do presidente da República. E aí, na fase constitutiva, né, que é aquela fase de deliberação, discussão, sanção e veto, nós temos aqui a deliberação parlamentar, né, que se dá aqui a discussão e votação nas duas casas, e nós temos a casa iniciadora e a casa revisora. Então, o projeto de lei, ele vai iniciar em uma das casas, né, geralmente é na Câmara dos Deputados, e depois nós temos a casa revisora, que geralmente, né, sendo a Câmara dos Deputados, a casa revisora vai ser o Senado Federal. Em algumas situações pontuais, o Senado Federal, ele será a casa iniciadora, mas na maioria das vezes, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Tá? Então, geralmente, a casa iniciadora, nós temos os projetos de lei de iniciativa do deputado federal ou de algumas comissões da Câmara dos Deputados, do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Tá? O que não é aqui da Câmara dos Deputados. Então, o projeto de lei ele vai iniciar no Senado Federal em 3 situações. Primeiro, quando foi iniciativa de algum membro do Senado Federal, de algum senador, quando o projeto de lei ele for de iniciativa de alguma comissão do Senado Federal e, por fim, quando o projeto de lei for de iniciativa de alguma comissão mista. Nesse caso de comissão mista, ele vai haver uma alternância. Então, um projeto de lei terá início na Câmara dos Deputados, o outro no Senado Federal e assim sucessivamente de forma alternada, tá? Então, a regra geral é que o projeto de lei tenha sua discussão iniciada na Câmara dos Deputados e o Senado Federal em 3 situações. Quando um membro do Senado ele propuser aqui o projeto de lei, quando uma comissão do Senado ou no caso de comissão mista de forma alternada, tá? Essa é a regra aqui. Então, na fase constitutiva. Então, na casa iniciadora, o projeto poderá ser aprovado e rejeitado, tá? Então, um dos legitimados, né, a propor o projeto de lei, ele deflagra aqui o projeto de lei, ou seja, ele apresenta o projeto de lei. A regra geral, como nós vimos, ele será proposto inicialmente na Câmara dos Deputados. Então, se ele é proposto inicialmente na Câmara dos Deputados, depois de passar pelas comissões, ele chega até a Câmara dos Deputados para a aprovação plenária, né? E aí ela, então, será a casa iniciadora. A casa iniciadora, ela pode tomar 2 atitudes. Ou ela rejeita o projeto de lei, e aí o projeto de lei será arquivado, e aí, nesse caso, nós aplicamos o princípio da irrepetibilidade, ou seja, aquela matéria constando em projeto de lei não poderá ser apresentada novamente, a não ser que seja pela proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas. Tá? Essa é a regra do princípio da irrepetibilidade, que é diferente para as emendas constitucionais e para as medidas provisórias, porque né, no caso das emendas e das medidas provisórias, o princípio da irrepetibilidade ele é absoluto. No caso dos projetos de lei, o princípio da irrepetibilidade ele é relativo. Tá? Então, é possível que pelo voto da maioria absoluta dos membros de uma das casas. Então, voltando lá, então ele foi apresentado na casa iniciadora o projeto de lei, né? Ele pode ser rejeitado e daí ele vai ser arquivado ou ele pode ser aprovado.
Ele sendo aprovado o projeto de lei, ele será encaminhado ao Senado Federal, no nosso exemplo, né, que o projeto de lei iniciando na Câmara dos Deputados, ele vai para a Casa Revisora, que no nosso exemplo seria o Senado Federal. E o Senado Federal, ele pode tomar 3 posições. Quais são essas posições? Ele pode rejeitar o projeto de lei, nesse caso o projeto vai ser arquivado, princípio da irrepetibilidade, podendo ser proposto apenas pelo voto da maioria, novamente, né, apenas pelo voto da maioria absoluta dos membros, na mesma sessão legislativa. Em uma outra sessão legislativa pode ser apresentado normalmente. Então, essa é a primeira conduta da Casa Revisora, rejeitar. Ele pode simplesmente aprovar na sua integralidade o projeto de lei que veio da Câmara, da Casa Iniciadora, e daí ele manda para o presidente da República para a sanção ou veto. E a terceira atitude da Casa Revisora seria apresentar emendas, tá? Então, ele apresenta emendas e ele apresentando emendas, o projeto volta para a Casa Iniciadora para a apreciação das emendas. A Casa Iniciadora, ela vai apenas analisar, deliberar sobre as emendas. Ela não pode acrescentar nada mais, tá? E nem olhar o restante que já foi aprovado. Ela só vai poder analisar, deliberar sobre as emendas propostas pela Casa Revisora. E aí a Casa Iniciadora, ela pode descartar as emendas, não considerar as emendas e mandar o projeto para o presidente da República sem as emendas. Ou ela pode acatar as emendas e mandar o projeto de lei para o presidente da República com as emendas feitas pela Casa Revisora. Então, é este o cenário aqui dessa deliberação das duas casas, da Casa Iniciadora e da Casa Revisora. Tá? Então, a Casa Revisora tem pode ter essas 3 condutas. O arquivar ou mandar o projeto para o presidente da República para a sanção ou veto, sem, né, simplesmente aprovando, ou fazer emendas, e aí, fazendo emendas, ele vai voltar para a Casa Iniciadora para que ela delibere sobre as emendas. Ela pode rejeitar ou acatar as emendas e, de qualquer uma das formas, ela manda para o presidente da República. Lembrando, pessoal, assim, que se as emendas elas forem simplesmente emendas de redação, nesse caso não há necessidade de voltar para a Casa Iniciadora. Às vezes é um erro de ortografia. Nesse sentido, não há que se voltar aqui para a Casa Iniciadora e ela pode mandar diretamente para o presidente da República, ok? E aí, né, passando essa fase, nós temos a fase aqui da sanção e do veto. O que é a sanção? A sanção, então, ela será o ato unilateral do presidente da República, por meio do qual ele manifesta a sua concordância com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, pelas duas casas ali, a iniciadora e a revisora. A sanção, lembrando, é irretratável e a sanção ela pode ser expressa quando o presidente da República expressamente sanciona o projeto de lei, ou ele pode ser tácito, porque o presidente da República ele precisa manifestar aqui a sua sanção no prazo de 15 dias úteis. Se o presidente da República não sancionar, não se manifestar sobre o projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, lembrando aqui que 15 dias úteis, o projeto de lei será considerado tacitamente sancionado, tá? Isso vem previsto ali no parágrafo 1º, tá? Ele vai poder sancionar, né? E ele vai poder também vetar. E o veto também, ele pode ser parcial ou total. E o veto, ele é apenas expresso. Enquanto a sanção, ela pode ser expressa ou tácita. Se o presidente da República ele não manifestar no prazo de 15 dias úteis, ocorrerá a sanção tácita, tá? Então, isso vem previsto no parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Grifem o úteis, né? Porque é muito raro nós encontrarmos prazo na Constituição em dias úteis, né? Contados o seu recebimento e comunicará dentro de 48 horas
ao presidente do Senado Federal os motivos do seu veto, tá? Então, ele sempre será expresso e supressivo, tá? Ele é relativo e irretratável, o veto. E o veto parcial, pessoal, ele somente vai abranger aqui texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, ou seja, você não pode retirar uma expressão do artigo na linha do inciso do parágrafo, ou você retira todo o artigo, todo o parágrafo, toda a linha ou todo o inciso, ou você não retira, tá? Você não pode tirar expressões do artigo, né, e desses outros dispositivos, ok? E o presidente, então lembrando que o veto ele somente poderá ser de forma expressa, não há que se falar em veto tácito, como a sanção, que pode ser tácito ou expresso, o veto é apenas tácito. Então o veto ele vai ser apreciado em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado dentro do prazo de 30 dias a contar do seu recebimento. Então eles vão apreciar aqui o veto dado pelo presidente da República. O veto ele vai poder ser derrubado pela maioria absoluta dos deputados e senadores por votação ostensiva, tá, pessoal? A votação aqui não é secreta, é ostensiva, ou seja, a gente consegue verificar qual foi o voto aqui dos parlamentares. E produzindo os mesmos efeitos aqui da sanção. Então, se o veto for derrubado, eles possuem aqui o mesmo efeito aqui da sanção. O veto derrubado, a lei ela vai ser enviada então ao presidente, se o veto for derrubado, né, pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele deverá ser enviado ao presidente da República para a promulgação no prazo de 48 horas. Pessoal, tanto a sanção tácita, que é aquela que o presidente da República não se manifesta no prazo de 15 dias úteis, se dá a sanção tácita, como o veto derrubado, ele será encaminhado ao presidente da República para a promulgação no prazo de 48 horas. Se o presidente não fizer aqui em 48 horas, caberá aqui a promulgação aqui ao presidente do Senado Federal. E se o presidente do Senado Federal não fizer em 48 horas, vai caber aqui ao vice-presidente do Senado. Tomem bastante cuidado, porque isso é muito cobrado em prova. E geralmente os candidatos que não têm conhecimento erram, né, porque muitas vezes a banca coloca que seria a terceira opção como presidente da Câmara dos Deputados. Não. O presidente em 48 horas, o presidente do Senado em 48 horas e depois o vice-presidente do Senado Federal. E aqui para o vice-presidente do Senado Federal não há prazo, tá? 48 horas apenas para o presidente e para o presidente do Senado Federal. Encerrando, então, a fase constitutiva, nós temos a fase complementar, que é uma fase mais tranquila, mais sucinta. Então, nós temos o ato de promulgação e de publicação. Na promulgação, que é a promulgação, um ato solene que vai atestar a existência de uma lei, né? Ela vai confirmar aqui que ela surgiu no ordenamento jurídico. Então, ela certifica o nascimento da lei. Então, lembrando que o prazo para promulgação, esse prazo aqui é importante, será de 48 horas, tanto no caso da sanção tácita, ou seja, que é aquela sanção, o presidente não se manifesta no prazo de 15 dias úteis, ou no caso de rejeição do veto pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, quando a sanção for expressa, né, a promulgação vai ocorrer simultaneamente a ela, tá? E a publicação, ela vai consistir no ato de divulgação oficial da lei, né, quando ela se torna pública. Então, comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Então, trata-se de uma condição de eficácia da lei. E aqui, pessoal, eu vou falar rapidamente para vocês sobre as medidas provisórias. E antes das medidas provisórias, eu queria apenas mencionar aqui as emendas constitucionais. Então, as emendas constitucionais, ela vem prevista expressamente no texto constitucional, no artigo 60, lembrando que as emendas constitucionais, elas visam aqui a reformar a Constituição Federal, né? Então, por isso, como nós temos uma Constituição rígida, ela tem um procedimento mais dificultoso de alteração. Então, lembrando que nós temos limites formais, né? Então, a emenda constitucional, ela poderá ser feita por iniciativa do presidente da República, de um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Lembrando que as emendas constitucionais elas deverão ser votadas nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, com aprovação de pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? E elas serão promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o número de ordem ali, né, existente. Lembrando que é diferente do projeto de lei. Nas leis, quem vai promulgar é o presidente da República. No caso das emendas constitucionais, não. Tá? Então, será a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Tá? Aqui vigora o princípio da irrepetibilidade absoluta. Então, aquela proposta de emenda constitucional rejeitada, ela não poderá ser apresentada na mesma sessão legislativa, somente na sessão legislativa posterior. Nós temos também limites circunstanciais para a elaboração de emendas constitucionais. A Constituição, então, ela não vai poder ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, tá? E nós temos limitações também materiais, que são as cláusulas pétreas, né, que não será objeto de deliberação, a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Lembrando que, com relação ao voto, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, tá? É o voto direto, secreto, universal e periódico, que é cláusula pétrea, mas o voto obrigatório não é cláusula pétrea. E ali, quando ele fala direitos e garantias individuais, tá? Não são os direitos e garantias fundamentais previstos expressamente no parágrafo 4º, mas sim os direitos e garantias individuais, tá? Apesar de o STF, né, ele sedimentar o entendimento no sentido de que os direitos sociais, por exemplo, seriam sim cláusulas pétreas, apesar de não estar previsto expressamente no parágrafo 4º, ok? Com relação especificamente aqui às medidas provisórias que tem previsão no artigo 62, né? Todo mundo conhece as medidas provisórias feitas pelo presidente da República. Então, nas situações de relevância e urgência, o presidente da República vai poder adotar medidas provisórias com força de lei e deve submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Algumas matérias aqui não poderão ser feitas através de medidas provisórias. Quais são essas matérias? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Além disso, pessoal, direito penal, processo penal e processo civil. Vejam que direito civil não consta expressamente, consta penal, processo penal e processo civil. Eu já vi questões de prova falando que direito civil não poderia ser feito através de medida provisória. Errado, tá? Organização também não pode, do Poder Judiciário, Ministério Público, a carreira e garantia dos seus membros, não pode ser feita através de medida provisória. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o artigo 167, parágrafo 3º. Ainda, que visa a detenção e sequestro de bens da poupança popular ou qualquer ativo financeiro, aquela que seja reservada à lei complementar e aquela já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República, né? Se o projeto de lei já está lá para sanção ou veto, não há que se falar aqui em edição de medida provisória, tá? E depois de editada pelo presidente da República a medida provisória, ela deverá ser submetida, então, de imediato ao Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, ela pode vigorar aí por um prazo de 120 dias para ser apreciada, tá? E esses prazos aqui, eles não vão correr no período de recesso do Congresso Nacional. Com relação às leis delegadas, pessoal, também aqui é uma lei aqui do presidente da República. Então, elas serão elaboradas pelo presidente da República, que vai solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, o presidente da República solicita que o Congresso Nacional, em algumas matérias, ele delegue essa competência para ele, tá? E
E tem algumas matérias aqui também que não poderão ser feitas por lei delegada. Quais são elas? Primeiro, as competências privativas, né, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional não poderão ser objeto de leis delegadas. Além disso, a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e garantia dos seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento, né? E parágrafo 2º diz assim, que a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Aqui é importante, pessoal, porque o ato de delegação ao presidente da República ele vai se dar por meio de resolução do Congresso Nacional. Por que é importante? Porque os atos normativos do Congresso Nacional, eles são feitos através de decretos legislativos. E nessa situação pontual aqui, ele diz no parágrafo 2º que ele vai se dar através de resolução do Congresso Nacional. Então, grife em resolução, porque isso também é bastante pedido em provas de concurso. E o parágrafo 3º diz que se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, essa fará em votação única vedada qualquer emenda. Por quê? Porque, regra geral, a delegação, né, para o presidente da República, ela não vai precisar da apreciação do projeto pelo Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, nessa resolução delegando para o presidente da República, ela pode determinar que ela deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional. E se isso for feito, ele deverá ser em votação única e é vedada aqui qualquer emenda com relação às leis delegadas. Vamos fazer apenas uma questão aqui para a gente encerrar. Então, assinale a alternativa correta a respeito do veto presidencial. Letra A. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria de 2/3 dos deputados e senadores. Não, pessoal, ele vai poder ser rejeitado pelo voto da maioria dos deputados e senadores, tá? Está errada a letra A. Letra B. Se o presidente da República vetar o projeto de lei, total ou parcialmente, deverá comunicar ao presidente do Senado Federal os motivos do veto dentro do prazo de 48 horas. Está correta a letra B? Vamos à letra C. O veto parcial efetivado pelo presidente da República impede que todo o projeto de lei venha a ser promulgado e publicado até que o veto seja eventualmente derrubado pelo Congresso Nacional. A letra C está errada, tá? Então, quando o presidente da República ele veta determinado dispositivo de uma determinada lei, de uma certa lei, apenas essa parte aqui, ela vai para a deliberação do Congresso Nacional. O resto, ele está pronto ali para ser promulgado, tá? Por isso ficou errado aqui. Ela não impede que o projeto de lei, da parte que não foi vetada, ela venha a ser publicada, promulgada e publicada. Por isso a letra C ficou errada. Letra D. O presidente da República tem o prazo de 30 dias contados de seu recebimento para vetar total ou parcialmente o projeto de lei que lhe for encaminhado para sanção. Não, o presidente da República ele vai ter o prazo aqui de 15 dias úteis para sancionar sob pena de sanção tácita, tá? Não é 30 dias, e sim 15 dias úteis. Letra E. Se o veto do presidente da República não for mantido, será o respectivo projeto enviado para promulgação pelo presidente do Congresso Nacional. Não, se o presidente da República, se o veto do presidente da República não for mantido, será o respectivo projeto enviado para promulgação ao presidente da República de acordo com a Constituição. E por isso a nossa alternativa correta é a letra B, ok? Bom, por hoje a gente encerra aqui o tema processo legislativo e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!